Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, mulher. É um prazer falar contigo. Eu sou a Ana, sócia da Dui Group, e estou aqui para abrir as nossas lives no YouTube. Como a gente comentou no Instagram com vocês, a partir de agora, mulher, nossos encontros semanais acontecerão aqui no YouTube por uma questão de a gente conseguir fazer vídeos maiores, conseguir conversar melhor por aqui. Então a gente vai fazer a chamada lá, mas vai ser trazido tudo para cá. Aqui vai ficar salvo também para vocês poderem assistirem depois. E o nosso tema da live de hoje, como eu havia prometido, é justamente o que eu mais identifico de dificuldade na maioria das análises de perfil que eu faço durante a semana, durante todos os dias da semana. Em 99% das análises que eu faço, eu não encontro a história das pessoas de quem eu estou fazendo análise nos seus perfis, seja ele Instagram, TikTok, LinkedIn. E isso é um ponto muito importante, mulher. Você precisa saber contar a sua história para poder gerar conexão com o seu cliente. Então é disso que a gente vai falar hoje. Hoje você vai sair dessa aula sabendo como estruturar o roteiro para contar a sua história e como contar ela de fato ali no Instagram. Primeiro ponto, mulher, da nossa aula de hoje é um termo, uma expressão que eu e a Pamela usamos aqui na DUI, que é a exposição inteligente. Você precisa se expor de uma forma inteligente no digital, seja no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. A sua exposição ela é importante, mas não uma exposição qualquer. Eu vou chegar lá e vou gravar um vídeo. Não, mas uma exposição de forma inteligente. E é isso que eu quero que você pense no primeiro momento que você está sentando ali para escrever, para contar a sua história, para escrever o seu roteiro. É muito importante que você pense na sua história, que você faça uma retrospectiva e avalie o que da sua história você vai querer expor e o principal, o que da sua história vai gerar conexão com o seu cliente, tá? O que da sua história pode pegar e conectar com o ponto de dor que o seu cliente tenha, seu potencial cliente tenha, que vai trazer ele para perto de ti. Porque o porquê contar a nossa história? É justamente para gerar essa conexão. Eu sempre brinco nas análises, nas nossas mentorias aqui na DUI, que o brasileiro é muito fifi. Então ele gosta de ouvir história, ele gosta de contar história. E é muito importante que a pessoa, ao entrar no nosso perfil, ela saiba de quem é o perfil que ela está vendo, de quem é o serviço, o produto que ela quer comprar e principalmente quais são os propósitos, os objetivos e toda a história dessa pessoa, porque isso vai gerar uma grande conexão para a hora da venda, tá? Então por isso é muito importante ter a sua história, seja em qual perfil for, seja num site, enfim. E para contar essa história, a mulher precisa sim de um roteiro, de uma organização. Então, primeiro ponto, exposição inteligente. Ver quais pontos da sua história você quer demonstrar ali para o seu potencial cliente. Daqui a pouco tem alguma coisa que não é tão interessante assim, que não gera tanta conexão, que você não quer contar agora, talvez lá na frente você conte, então você não vai expor aquilo ali. Você vai contar só aquilo que é de fato interessante para o momento do seu potencial cliente. Segundo ponto, pegar dessa história pontos de conexões que vão conectar com a dor do seu potencial cliente. Afinal, se hoje você está vendendo uma solução, uma transformação, um produto, um serviço, é porque em algum momento da sua história você identificou que essa dor existia ou você mesma passou por ela e você hoje está solucionando, essa dor com o seu serviço, o seu produto. Então, ache esse ponto de conexão. Terceiro ponto, a sua história precisa ter uma ordem cronológica. Então, pegou todas essas informações, entendeu o que você quer expor, o que você não quer expor, entendeu quais pontos dessa exposição vai conectar com o teu potencial cliente? Então, bora criar uma ordem cronológica para isso. Não dá, mulher, para chegar num perfil e daqui a pouco eu tô falando da faculdade, daqui a pouco eu tô falando de um estágio, daqui a pouco eu tô falando lá do meu casamento. Não, mulher, tem que ter uma ordem cronológica nesses fatos, tá? Então, conte eles de uma ordem cronológica, estruture toda essa questão, tá? Depois, mulher, de identificar, exposição inteligente, encontrar quais pontos de conexão vão conectar com o seu potencial cliente. Depois de criar essa ordem cronológica, é muito importante, mulher, que o quarto ponto seja justamente ter emoção. Como assim, Ana? Mulher, se você sentou para escrever, você colocou ali em tópicos, eu vou falar disso. Tá, mas é a emoção, o sorriso no rosto para contar essa história, Como que você vai fazer com que o seu potencial cliente entenda essa conexão? É colocando emoção.
É a sua tonalidade de voz em cada ponto que você vai contar? É a sua expressão em cada ponto da história que você vai contar? Você não vai contar que você se formou depois de 5 anos triste, né? Olhando pra baixo. Não, você vai olhar sorrindo, dizendo, não, em X anos eu me formei, pude exercer minha profissão, pude fazer um estágio. Então, coloque emoção na sua história. E o quinto ponto é justamente uma chamada para ação. Se você está contando a sua história ali, você precisa ter uma CTA para justamente fechar e amarrar essa conexão. Porque se você contou a sua história, algum ponto de identificação foi gerado, certo? E a partir disso, a pessoa ela também pode expor para você qual ponto de conexão da sua história que conectou com ela. Então, nessa CTA, essa chamada para ação, chame ela para daqui a pouco compartilhar um pouco da história dela, diga que você quer conhecê-la. Então, se isso é uma sequência de stories, mulher, que você vai salvar depois os destaques sobre ti, minha história, comece por aqui, o nome que você quiser dar, mas desde que identifique que é a sua história, porque é muito importante que a pessoa chegue no perfil já logo de cara, consiga identificar ali, né, com quem que ela tá falando, quem que quer vender aquilo pra ela e quem é que tá por trás daquilo tudo, né? Então, salva ali e deixa essa chamada para ação para que a pessoa compartilhe contigo no direct justamente a história dela e assim você vai aproveitar e já vai conhecer quem tá mais engajado contigo, quem tá se conectando contigo. Esses dias eu contei a história do meu pai, né, do AVC que ele teve em 2020, do motivo de ter empreendido, do porquê que eu estava cuidando dele, enfim. E gerou muitos pontos de conexão, porque as pessoas que também têm uma situação parecida de cuidar de algum familiar que está enfermo, se conectaram comigo e vieram me dar os seus feedbacks. Então, mulher, não deixe de fazer essa chamada para ação, para que você também possa ouvir o outro, conhecer mais sobre o outro, ok? E agora, mulher, o último passo é colocar em prática. Eu quero que você saia dessa aula e escreva o seu roteiro. Se você quiser, você pode escrever ele aqui nos comentários, que eu aproveito e já dou uma olhadinha para ver como é que tá essa conexão, se está conseguindo ser gerado, o que mais você pode explorar das suas histórias. Se tem dúvida, mulher, também deixa aqui que a gente vai te responder. E se você quer participar de uma área de perfil e posicionamento comigo, também deixa aqui o seu nome, que a gente vai marcar na nossa agenda. Te espero semana que vem, na próxima aula. Um beijo e até mais!